E na mesma semana que nós vimos Bitcoin acima dos 100 mil dólares, nós temos Ethereum acima dos 2 mil dólares. Mas não simplesmente acima dos 2 mil. Estamos aqui na casa dos 2.400. E para mim, estamos em um cenário em que a segunda maior cripto do mercado ela pode ter aí um baita espaço para recuperação, porque tivemos vários bons acontecimentos essa semana e estamos tendo claramente uma força maior para Ethereum do que para o próprio Bitcoin, por exemplo. Claro que Ethereum caiu muito mais do que Bitcoin nos últimos meses e semanas, só que estamos em um movimento de inflexão. Eu quero justamente mostrar isso aqui para vocês e como que o Pectra Upgrade, que foi a atualização dessa semana, pode destravar valor no Ethereum e nós vermos aí Ether acima dos 3 mil, 4 mil, quiçá acima dos 5 mil dólares de novo. Eu particularmente acredito nisso e quero saber de você. Acredito que Ethereum pode de fato nesse ciclo chegar nos 5 mil dólares? Vem saber aqui embaixo nos comentários antes mesmo de começar, porque tem muito conteúdo para compartilhar aqui com vocês. E claro, se é a primeira vez aqui no canal, já aproveita para se inscrever, para deixar o seu like, porque a ideia é sempre agregar muito valor por aqui. E galera, quando nós olhamos aqui para o que está acontecendo com o Ethereum, é algo muito relevante. Aqui nós temos um gráfico semanal do Ethereum e dá para ver o quanto que Ether estava caindo aqui, ó, desde dezembro do ano passado, chegou ali na casa dos 4 mil dólares e caindo, chegou aqui na casa dos 1.400 dólares. Bizarro. Jamais pensei que viria de novo Ethereum nesses níveis aqui, mas olha só a recuperação que nós tivemos e só nessa semana Ethereum está saltando mais de 33%, o que é super relevante e a recuperação ela pode ser muito rápida. Muitas pessoas estavam ignorando o Ethereum e olha o quanto que ele surgiu rápido e andou em uma única semana 33%. Claro que foi uma semana extremamente importante e relevante para toda a indústria cripto. Bitcoin aqui também, ó, acima dos 100 mil dólares, está andando na semana 9%, o que é super relevante. Está bem perto das máximas históricas aqui, que foi na casa dos 109 mil dólares, mas é aquilo. Ethereum está andando quase 3 vezes mais que Bitcoin nessa recuperação. Claro que pensando em um prazo maior, Bitcoin está muito mais forte do que Ethereum, isso é fato, mas a gente pode estar exatamente num ponto de inflexão em que Ethereum começa a ficar mais forte do que Bitcoin e começa a recuperar aqui valor, ir para casa dos 3 mil dólares, 4 mil dólares, romper máxima histórica nos 5 mil e quem sabe andar ainda muito mais. Uma das coisas que levam o mercado cripto a conseguir andar mais forte, mesmo que nessa semana, mesmo com a questão de juros nos Estados Unidos não caindo, nós estamos vendo aqui o VIX, o índice do medo, caindo. E isso é super importante, né? Pela quinta semana seguida, nós estamos vendo aqui o índice do medo caindo, ou seja, toda a questão de tarifas que trouxe muita incerteza no mundo, deixou muitas pessoas extremamente receosas, isso foi se dissipando no mercado, muita coisa está endereçada. Essa semana tivemos ali um deal entre Estados Unidos e Reino Unido e tudo isso faz com que os mercados de risco voltem a andar mais forte. Então isso aqui favorece muito cripto. Além disso, temos uma questão aqui que Ethereum está andando forte, mais de 30% na semana, e nós nem estamos vendo um grande volume de compra dos ETFs nesse sentido. O que está acontecendo agora é justamente muitas pessoas que estavam apostando contra Ether estão sendo liquidadas, estão saindo do mercado porque estavam apostando que Ethereum não iria subir acima dos 2 mil dólares, acima dos 2.100, 2.200, e quando o mercado anda, ele anda muito forte e liquida as pessoas que estavam apostando contra o Ethereum. Isso é muito do movimento que está acontecendo agora. Além disso, temos aqui o Pectra Upgrade, que é a atualização do Ethereum que nós tivemos nessa semana. Foi uma atualização super relevante, foi a principal atualização desde 2022 que nós tivemos na infraestrutura do Ethereum e a ideia é justamente com esse upgrade do Pectra trazer alguns pontos bem importantes aqui para Ethereum, como por exemplo, você ao usar a rede Ethereum precisar de menos cliques, você tem aqui a questão de wallets, carteiras mais inteligentes, você ter transações mais em conta e você conseguir fazer ali um staking e utilizar o DeFi de uma forma mais tranquila. Então temos aqui a questão de você não precisar mais de tantas aprovações para fazer uma transação efetivamente. Então, uma vez que você faz ali a aprovação, já vai acontecer diretamente. Tem a questão também de wallets mais inteligentes para que você possa, dentro da sua própria carteira, você revogar contratos que você assinou em plataformas, tudo isso em um só lugar. Temos a questão aqui de transações ainda mais em conta, isso ajuda bastante na questão do Ethereum em termos de escalabilidade, para que não seja tão necessário segundas camadas e Ethereum possa ser ali a camada principal. A questão também de atualização no staking de Ethereum, pensando aí na usabilidade pro DeFi, temos aqui
que a questão de cada validador anteriormente tinha ali um limite de 32 Ethers para ser um validador, e agora nós estamos aqui até 2048 para você ser um validador. Então, no passado você tinha que ter múltiplos de 32 em 32 Ethers para conseguir ser um validador, e agora você pode diretamente ter até 2048. Então, isso te deixa aí muito mais tranquilo, muito mais maleável para conseguir fazer o stake de Ether. Temos a questão aqui também de liberar quase 500 bi de dólares de potencial de recursos que estão aí já dentro de Ether, que podem ser melhores utilizados a partir dessa atualização que nós tivemos aqui. E foi, galera, uma atualização que rodou bem, rede não caiu, tudo funcionou super bem, e isso também justifica um pouco do que fez preço de Ether subir, beleza? Além disso, nós temos aqui outras questões que são bem relevantes, como, por exemplo, agora nós temos o Ethereum de novo sendo deflacionário, então essa atualização está ajudando nesse sentido de vermos aí o Ethereum deflacionário, e isso pode trazer um efeito, tendo utilização na rede até mais forte do que os halvings do Bitcoin, porque você tem uma moeda que o supply, que é a quantidade máxima, está diminuindo, isso é super interessante. Temos aqui também a questão de que BlackRock, o maior investidor institucional do mundo, está aqui aumentando e bastante a sua exposição em RWA, em Real World Assets, usando o cripto como meio para acessar ativos do mercado tradicional, e nós temos que a principal plataforma que eles utilizam para isso é o Ethereum, né? Dentre todas as blockchains, a principal que utiliza é Ethereum. Então mostra que, de fato, investidores institucionais têm ali um maior apreço para usar Ethereum. Dentre todas as blockchains que nós temos no mercado, é a segunda maior cripto do mercado. Então o investidor institucional tende a ser mais conservador, tende a querer construir algo grande naquilo que está mais provado, está mais consolidado, e eles estão investindo, galera, bilhões de dólares, não são pequenas quantias, então para eles tem que ter de fato boa segurança, beleza? Aqui temos também a questão do quanto que aumentou a escalabilidade do Ethereum. Então a gente está falando aqui de 420 transações por segundo que hoje é possível fazer no Ethereum. E isso, galera, acaba sendo aí mais relevante do que o próprio PayPal, do que a quantidade de ordens que a Amazon consegue fazer por segundo. Então, Ethereum está cada vez mais preparado para essa questão aí de escalabilidade. Temos aqui também a questão de dominância do Ethereum. Ethereum chegou a representar quase 20% de toda a indústria cripto. Hoje ele representa menos de 10%. Ou seja, ele perdeu muita relevância para outras criptos, para Solana, para o próprio Bitcoin, aumentando de valor. Então, se nós pensarmos aí que Ether pode retornar à média para representar 20% do mercado cripto, seria ele dobrar de tamanho em relação ao tamanho atual do mercado cripto, se tudo se mantiver igual. Mas se o mercado cripto crescer, a ideia é que o Ethereum possa crescer mais do que outros projetos para estar equiparado nisso tudo. Então, eu particularmente sou bem otimista em relação a Ether, sobretudo nesses níveis de preço, com essa recuperação que a gente está vendo no mercado. Quando a gente olha aqui para alguns termos gráficos, a gente está, galera, agora num ponto de extrema importância, que é justamente essa linha laranja aqui, que é a média móvel de 200 períodos para Ethereum. Toda vez que nós temos, né, o preço negociando acima dessa média móvel de 200 períodos, nós temos ali grandes rallies para o Ethereum. Então, por exemplo, em 2023, Ether foi acima da média de 200 períodos na casa dos 1.700 e ele andou direto para a casa dos 4 mil dólares. Olha só, 135% em 141 dias, desde que ele ficou acima dessa média de 200 períodos. Aqui nós tivemos também, olha só, um teste aqui em 2024, que ele também andou, né, na casa dos 2.800, foi aqui para a casa dos quase 4 mil dólares de novo. Ano passado, né, bem no fim do ano, ali em novembro, quando o Ether passou dos 2.700, ele andou praticamente em linha reta, né? Em 30 dias ele andou quase 50% para ir para perto das máximas, e agora a gente está de novo testando essa região, tá? Eu particularmente acredito que eventualmente Ether pode corrigir um pouco do nível atual. Corrigir um pouco em que sentido? Poxa, nível de RSI está bem elevado aqui. Nós temos aqui a proximidade desse ponto que é super importante, que é a média de 200. 3 dias aqui, Ether andou quase 30%, é muita coisa. Então, eventualmente, ele pode dar uma corrigida aqui, voltar para casa dos 2.200, por exemplo, 2.100, para tentar romper isso daqui com mais força de uma vez. Dificilmente você rompe isso direto, tá? Então, estamos em um baita ponto de inflexão, mas Ether acima dos 2.500, para mim, é bem interessante. E isso pode trazer o mercado de altcoins para cima junto também. E toda a indústria cripto ela é beneficiada quando você tem a segunda maior cripto do mercado mais forte. Então,
Conceitualmente, se você pensa em mais adoção cripto, se você pensa aí em mais possibilidade cripto, em mais adoção cripto, você tem que pensar em Ethereum. Então, tudo isso acaba ajudando muito a indústria a melhorar, as altcoins andarem e finalmente nós vermos aí grandes projetos andando forte além do Bitcoin. Claro que o Bitcoin é único, é a maior cripto que a gente tem no mercado, para mim tem que ser a maior exposição que você tem na sua carteira, só que você tem que pensar na questão de que temos aqui muita usabilidade de cripto, muitos projetos DeFi, a questão de RWA, inúmeras possibilidades dentro da indústria cripto e para destravar tudo isso você precisa ter exposição a contratos inteligentes, que é o que Ethereum consegue trazer para toda a indústria, beleza? Então Ether acima dos 2.500 fica ainda mais interessante, ajuda muito em muitas questões, em empréstimos, em pool de liquidez no DeFi, e para você que quer comprar criptos aí de forma descentralizada, a melhor forma que eu encontrei no mercado de comprar é via Matcha, uma baita empresa que eu particularmente conheci na Token 249 de Singapura no ano passado, e você consegue em um só lugar ter mais de 130 pontos de liquidez para negociar mais de 9 milhões de tokens diferentes. Então você simplesmente conectando a sua carteira aqui, consegue trocar aqui os mais diversos ativos das mais diversas blockchains, seja da blockchain da Solana, seja da blockchain Ethereum, seja da Base, seja da Arbitrum, seja da Polygon, seja da BNB. Tudo isso você consegue em um só lugar fazer a troca dos ativos aqui. Então se eu quiser trocar, por exemplo, Ethereum que eu tenho nessa carteira por USDT, eu consigo fazer aqui por essa plataforma e ele vai mostrar a melhor rota para fazer isso daqui. Se eu quiser trocar mesmo as criptos de blockchain, né? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, o USDT que eu tenho em alguma blockchain aqui, por exemplo, vamos pegar o USDT, eu quero trocar o USDT da rede Ethereum para a rede da Solana, dá para fazer isso. Eu consigo fazer isso aqui pela Matcha. Então é uma baita forma de você conseguir ter esse DEX Aggregator que vai conseguir conectar a sua carteira e você trocar ativos da blockchain que você está usando, trocar de blockchains também de uma forma super simples e, em alguns casos, com taxa zero para fazer isso. Então, nem sempre a Uniswap vai ser a melhor forma de você trocar as criptos de uma determinada blockchain. Pode ter um outro aplicativo dessa blockchain que vai estar com taxas melhores e também uma boa corretora descentralizada. Então a Matcha acaba agregando nesse sentido e você consegue utilizar a Matcha usando o link que está aqui na descrição para ter, inclusive, em alguns cenários, taxa zero para você fazer trocas aqui dos ativos. E se você comparar com a Uniswap ou outras plataformas, geralmente você vai conseguir melhores preços e mais quantidade de ativos quando você troca usando a Matcha. Então eu particularmente uso todos os dias no meu dia a dia no DeFi para comprar e vender ativos, para ajustar a minha exposição. E é uma forma de você estar exposto aí também, beleza? Então, mercado aquecendo, estamos aí entrando em um fim de semana com as coisas melhores. Espero que o mercado de fato possa andar ainda mais forte, que Ether possa andar mais forte, possa sustentar acima dos $2.500 e quero saber de você. Acredito que de fato a gente vai ver aí máxima histórica para Bitcoin ainda esse ano, vai romper os 109. E será que teremos também máxima histórica para Ethereum? Ele vai conseguir romper a casa dos $4.900 e ir para a máxima histórica ainda esse ano? Me deixe saber aqui embaixo nos comentários. E claro, se curtiu o conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e tamo junto.